Olá, meu nome é Maria Fernanda. Junto com o Gabriel Cavarzan, a gente está apresentando a segunda parte do nosso projeto de finalização de Law and Economics em 2024 com a Luciana Yang. O nosso projeto trata sobre dois principais focos e como a gente estudaria isso via jurimetria, que é um tópico que a gente também abordou dentro de aula. Mas os principais tópicos que a gente tem aqui, os dois pontos focais, são acessibilidade e previsibilidade. A acessibilidade é o acesso à justiça, sendo um direito fundamental previsto no inciso 35, se eu não me engano, do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E esse direito garante que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país possam ter acesso ao Poder Judiciário e à Justiça. A previsibilidade, ela está muito relacionada com um instituto que chama segurança jurídica, que garante a estabilidade das leis brasileiras e das decisões que decorrem delas. Então, a previsibilidade jurídica é importante para que as interpretações legais sejam consistentes e para que os julgamentos não sejam equivocados, fazendo com que as pessoas saibam o que esperar da justiça. Ao mesmo tempo que ela está na Constituição, ela também é prevista na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas a jurimetria, por outro lado, não é um instituto per se jurídico. Ele é um instituto muito mais analítico, estatístico. A jurimetria ela é uma análise quantitativa aplicada ao direito, que busca responder perguntas-chave sobre o funcionamento do sistema judicial, utilizando dados empíricos. Por exemplo, a gente pode investigar padrões de decisões judiciais, medir atrasos processuais, avaliar como variáveis econômicas afetam o acesso à justiça, e essas análises permitem que a gente identifique gargalos e possa propor soluções baseadas em evidências empíricas. Na aula 21, a gente teve a introdução à jurimetria e a gente aprendeu a sua aplicação prática. O interessante foi ver como esse conceito todo se relaciona a principalmente dois princípios econômicos, que é o custo de oportunidade e como os incentivos importam, porque a jurimetria vai estudar bastante também esse campo entre a pessoa, o ser, o indivíduo, o cidadão, versus o acesso à justiça e como ela trata esse cidadão, esse indivíduo. E a gente também viu alguns exemplos de como alguns países como Canadá e Estônia utilizam a jurimetria para prever resultados e melhorar a sua eficiência judicial. Já na aula 22, a gente adentrou um pouco mais os modelos e os exemplos de análises quantitativas dos dados judiciais. Nos modelos quantitativos, a gente identificou alguns modelos estatísticos que podem ser muito úteis quando a gente está falando de jurimetria, como a regressão linear, os modelos de classificação, as ferramentas de análise, o Python e o R, o Tableau e o Power BI, e como interpretar os resultados de maneira a formular políticas públicas, criar subsídios para custos processuais ou padronizar decisões em áreas com altas taxas de divergência é importante, como a jurimetria realmente impacta nesses ramos. Agora que a gente falou um pouco sobre a jurimetria e como ela está relacionada à acessibilidade e à previsibilidade, a gente vai dar um foco mais forte à estrutura de um projeto de uma pesquisa jurimétrica. Como as variáveis econômicas e institucionais influenciam a acessibilidade e a previsibilidade do sistema judicial brasileiro. Então, para deflagrar essa relação clara entre acessibilidade e previsibilidade no sistema judicial brasileiro, a gente separou 5 passos que devem ser seguidos, que são a estrutura do nosso modelo, do nosso paper. O primeiro é a definição da pergunta da pesquisa, é definir o que a gente quer de fato estudar. Um exemplo que a gente trouxe é como as variáveis econômicas e institucionais influenciam a acessibilidade e previsibilidade no sistema judicial brasileiro. Então, esse seria o nosso tema, o que nós queremos descobrir. De posse disso, a gente vai definir as variáveis que vão ser importantes para esse estudo. Por exemplo, para acessibilidade, a gente pode definir o custo médio de litígio, o número de tribunais disponíveis em áreas rurais e a porcentagem de casos concluídos no primeiro grau. Em relação à previsibilidade, a gente pode falar, por exemplo, da taxa de divergência em decisões similares, a gente pode falar do tempo médio para a resolução de cada caso e a taxa de apelação bem-sucedida. A partir dessas análises que vão ser quantificadas e filtradas, a gente passa por terceiro dado, que é a coleta de dados.
Essa fase consiste em utilizar bancos de dados públicos, como por exemplo Justiça em Números do CNJ, e complementar com dados econômicos do IBGE ou do Datafolha, por exemplo. Então, de posse dessa pergunta das variáveis e depois que a gente coletou os dados, a gente passa a analisar esses dados e ver quais relações ele podem ter com a nossa pesquisa foco. Então, na parte 4, que seria análise de dados, nós temos de aplicar métodos estatísticos para correlacionar custos processuais e acessibilidade. Nós devemos usar aprendizado de máquina ou machine learning para identificar padrões em decisões judiciais e prever inconsistências. Diante dessa coleta de dados e dessa análise de dados, nós vamos para o 5º passo, que são os resultados e a comunicação. Nesse passo, a gente traz gráficos e dashboards interativos para traduzir as descobertas complexas em insights práticos para legisladores e gestores públicos. Ou seja, a gente pega desde aquela primeira pergunta até análise de dados, filtragem, coleta e traz uma interface mais simplificada para que as pessoas envolvidas no sistema judicial brasileiro tenham maior aptidão e consigam captar essa informação, captar esse ensinamento que a gente está trazendo de uma forma mais orgânica. Utilizando principalmente a base de dados de justiça em números que a gente trabalhou em sala de aula, a gente poderia descobrir, por exemplo, que para acessibilidade, o custo médio de litígio em estados rurais é 35% maior do que em áreas urbanas, com uma correlação direta entre os custos altos e a baixa proporção de litígios iniciados. E dentro da previsibilidade, a gente poderia ter descoberto, a partir de análise de aprendizado de máquina, que decisões divergentes ocorrem mais frequentemente em casos relacionados a contratos comerciais, com uma taxa de 60% de divergência em apelações. Esses insights poderiam nos permitir e permitir aos legisladores priorizar recursos para regiões carentes e padronizar mais interpretações legais. Então, a jurimetria é uma forma de rever o sistema judicial de uma maneira mais estatística, fornecer feedbacks, criando insights e melhorias para esse mesmo sistema.